Corrida, os né? Estados Unidos e Rússia hoje, sozinhos, eles podem destruir o mundo 40 vezes. Sim. Ah, é? Sim. Então, além disso... Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero trazer hoje aqui 2 vídeos do pastor Lamartine Pozzella falando sobre o que ele acredita que vai acontecer com a Rússia no fim dos tempos, tá? E no final do vídeo, eu quero também trazer 2 notícias do que tem acontecido hoje ali na Rússia. Também quero deixar um recado. Nós teremos uma live essa semana na quarta-feira, já marque na sua agenda, a partir das 8 horas, entre 8 e 8 e meia, com o pastor Giovanni Dias, do canal Povo da Fé, onde estaremos falando de Apocalipse, sinais e as notícias que têm acontecido, que estão conectadas com o livro da Revelação, livro do Apocalipse. Se você quiser deixar sua dúvida, quiser que o pastor Giovanni Dias responda a pergunta, estaremos aqui. Vai ser uma live no estilo de podcast, então você vai poder perguntar, tirar dúvida. Eu também vou conversar com ele sobre vários assuntos. Vai ser uma live bem legal. Deixa já aí anotado na sua agenda, tá bom? Vamos ao vídeo do pastor Lamartine e no final eu vou trazer 2 notícias aqui importantes que aconteceram essa semana ali na Rússia e sobre Vladimir Putin. Muito se fala, né, que nos últimos tempos e doenças, e aí a gente fica pensando, por que essa guerra e não a passada? Não foi a Segunda Guerra Mundial, não foi a Primeira? Porque agora, especificamente, a gente pode estar perto desses últimos tempos? Lá, sua pergunta é muito legal. Acho que as pessoas, quando começam a se interessar por escatologia, sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, etc., elas fazem essa pergunta. Esse é o ponto de partida. Por que o que a gente está vivendo agora é sinal do fim dos tempos e não o que vivemos no passado foram sinais? A gente precisa entender o seguinte: se a gente olhar o século XX foi o século de guerras. Duas guerras que definiram, inclusive, a ordem hegemônica do mundo. O que a gente vive hoje, resultado direto... Exato, foi definido ali. E a ordem hegemônica influencia a cultura, influencia a economia, enfim, a sociedade é guiada por essa ordem política, ideológica, econômica, etc., financeira. Tanto que o sistema que a gente tem hoje, que de transferência de recursos foi estabelecido no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, né, o SWIFT, etc. Tão falado... moeda principal... Exato, que ampara essa ordem hegemônica. Exato. O século XX foi o século de guerras. Nós nunca tivemos na história da Primeira Guerra até agora a quantidade de guerras e guerras significativas que mexeu com a geopolítica local, regional e mundial como tivemos nos últimos tempos. Muito longe das guerras, a gente não fica tão afetado, né? A gente nós vemos do outro lado. Né? Exatamente. A gente não vê o impacto direto. Mas nós temos um aditivo, eu acho que quando a gente fala assim, guerra, a pessoa pensa, a guerra sempre teve, Primeira e Segunda Grande Guerra, tiveram guerras na história, etc. Na própria Antiguidade Bíblica. 100 anos, sim, muitas guerras. A Europa tiveram muitas guerras. Mas quando entrou o elemento pandemia, teve uma conexão tanto das pessoas de limitação, de finitude, mas também de Bíblia. Jesus falou em Mateus 24, né, Marcos 13, Lucas 21, textos clássicos e específicos saindo da boca de Jesus, o sermão profético, ele sinalizando o que iria acontecer no fim dos tempos. E ele pontuou: guerras, rumores de guerras, sinais da natureza, sinais no céu, sinais até no sistema político, sistema religioso, quando ele fala dos falsos mestres, etc. Exato. Então a gente tem hoje uma conjuntura que é inegável de que o mundo está estranho. Quem olha assim, sem ser uma visão bíblica cristã, fala, o mundo está muito estranho. Quem olha com uma visão bíblica, espiritual, fala assim, Jesus avisou que antes seriam eventos que antecederiam a sua vinda. Para quê? Para que as pessoas pudessem se voltar para ele, não para se desesperar, não para gerar um caos psicológico, um medo e as pessoas se afastarem, mas que pudessem perceber que aquilo que ele prometeu iria se cumprir. Eu queria pontuar uma coisa aqui também. Só aproximar um pouquinho. Por que é diferente esse momento do momento das outras guerras? A Primeira e Segunda Guerra Mundiais foram guerras extraordinárias no sentido que matou muita gente, mas a Segunda Grande Guerra, ela termina quando a bomba atômica entra em cena. Exato. Quando os Estados Unidos soltaram as 2 bombas, né, em Hiroshima e Nagasaki, acabou a guerra. Uhum. Porque naquele momento eles perceberam que havia um elemento novo que podia destruir completamente os inimigos. Os outros não tinham isso. Hoje, nós estamos num tempo diferente, porque hoje todo mundo tem bomba atômica. Ou pelo menos assim. O mundo pode ser destruído as grandes logo após o final da Segunda Guerra, começou a Guerra Fria. Por quê? Porque tanto os Estados Unidos quanto a Rússia tinham bomba atômica. Na época, União Soviética. União Soviética e tal. E é Guerra Fria por causa disso. Guerra Fria porque se guerrear mesmo com arma, acabou o mundo. Eram movimentos daqui, movimentos dali. Eles colocam mais ogivas, a gente compra mais.
vamos colocar um sistema antimíssil, aí eles também... Estados Unidos e Rússia hoje, sozinhos, eles podem destruir o mundo 40 vezes. Sim. Ah, é? Sim. Então, além disso... Então veio a Guerra Fria, depois com o término da União Soviética, né, o desfacelamento. Parece que o mundo permaneceu aí com a hegemonia dos Estados Unidos, só que entrou um novo elemento, entrou a China. Exato. E hoje, o que nós estamos vendo hoje... A China, nessas guerras, ela não... A China não era ninguém. Não era ninguém. Ela cresceu nesses últimos tempos. A China cresceu e chegou ao ponto que chegou por causa dos americanos. Sim, exato. Eles foram os americanos que investiram claro, dinheiro, tecnologia, Sim. investiram. Os parques industriais levaram para a China. Só que a China, até um certo ponto, ela era só mão de obra. Barato. Chegou um momento, ela falou o seguinte, se vocês forem continuar aqui, vocês vão ter que compartilhar a tecnologia. Entendi. E a partir desse momento, eles se tornaram uma grande potência que cresce aí 2 E desafia a ordem. Então hoje, você tem um barril de pólvora que pode realmente chegar a uma guerra mundial atômica. Entendeu? Porque a hora que um soltou uma bomba, o outro solta também. Uma proporção que a gente nunca Não viu. tem. Tem um tipo de míssil americano que quando ele é solto, ele pode destruir 14 cidades ao mesmo tempo. Um míssil. Ele se divide? Ele se divide. Quando a ogiva se abre, ela vai para 14 cidades diferentes. Então, hoje a União Soviética ela tem um míssil balístico transcontinental que voa na estratosfera. Então ele não pode... Satan 2. Satan 2. Ele não pode ser hoje. Sim, sim. Porque hoje os americanos, outro tipo de mísseis, ele consegue derrubar. Esse não dá. Entendi. Porque ele voa a 40 mil quilômetros por hora e quando ele entra na atmosfera já era. Já está em cima. Ele vai aqui por cima e quando ele entra já é no local que ele Então hoje, somado à questão da tecnologia e especialmente do controle, do 5G, hoje o mundo está preparado para o levantamento de um governo mundial que, na minha opinião, acho que o Rafael também concorda com isso, ele vem como resultado de uma guerra atômica, eu acredito numa guerra mundial que virá antes da volta de Jesus, e o acordo de paz que vai precipitar o levantamento do anticristo, ele vem, na minha opinião, depois de uma guerra mundial. Então, hoje nós estamos com todos os elementos, além dos sinais da natureza, e aí você vai dizer, mas sempre teve tsunami, sempre teve terremoto. Mas se você analisar os gráficos dos sismologistas, você vai perceber que depois do ano 2000 deu a pico. Intensidade disso. O número de terremotos acima de 6 pontos na escala Richter aumentou significativamente. Então, hoje está tudo acontecendo. Inclusive, agora, recentemente, essa semana nós vimos aí o mundo anunciando que a Terra está girando mais rápido. Isso o que é? Mateus 24 disse que na época da grande tribulação seria tão terrível que se os dias não fossem abreviados, nem os escolhidos permaneceriam. O que? Tem isso na Bíblia? Tem Mateus 24. Se serem abreviados, a Terra gira. Eles estão dizendo, inclusive, que nós estamos num viés da Terra começar a girar em torno de si mesmo mais rápido nos próximos 50 anos. Vê pra gente, Paquito, essa matéria pra gente colocar aqui. É bem legal. Tem uma matéria da Forbes Tech, que é bem clara, mas a UOL já soltou, tá todo mundo falando sobre isso. Então, ou seja, nós estamos vivendo num tempo em que as coisas estão acontecendo em conjunto. E o Rafael falou... Tá junto com a Rússia. Não fala alguma coisa do Oriente ou... Não. Isso que vem do Oriente é uma última... É a Batalha de Armagedon, é mais pra frente. É isso que eu queria falar, porque eu estive lá naquela região, Você teve lá no Vale de Jezreel. Exatamente. Que é o Vale do Armagedon. Que você vê no Monte Carmelo. No Monte Carmelo. E o que é aquela região? É onde vai... Ali... Na teoria vai ter a batalha final? Na teoria não. O lugar é ali. Não é metafórico, é lá mesmo. Você viu o tamanho daquilo? Vi. Ali cabe 200 milhões. É. Lá é importante porque os inimigos vão vir do leste. E vão vir do leste através do rio Eufrates, que secou. Como que eu peço pro Lene colocar aí de mapa pra gente entender que região que é? Bota um mapa que eu já te mostro. Mas o que eu peço? O que a gente pede? Coloca um mapa de Israel, Iraque, Irã. Tá. E se puder depois colocar um outro mapa Armagedon maior que dê para pegar a Rússia, que nós vamos ver. Tá. Lá, por exemplo, Deus fala que o Gog e Magog viriam do norte. Quando você pega
Jerusalém e bota uma régua para cima, vai dar, sabe onde? Onde? Moscou. Ah, é? É. Do leste, quem que tá a leste? China. Não, mas antes tá o Irã. Sim, sim, claro. Entendeu? Então, e outra coisa, eu não sei se você está sabendo, mas o Eufrates está secando. Sabia disso? Mas isso tem na Bíblia também ou não? Eles virão pelo leito do Eufrates que secou. Ah, é? É. E por que está secando? Está dando uma guerra, chegou a ter perigo, inclusive da Síria entrar contra a Turquia. Por quê? Porque foram feitas várias barragens no rio Eufrates. Eles fazem barragem para usar água para irrigação, claro. E aí o fluxo não continua, está secando. Vamos ver lá. Tá lá. Me explica aí, pastor. Vamos lá. Deixa eu pôr os óculos aqui. Tá pro pessoal aí, Lênis? Israel tá lá na Se vocês pontinha, bem olharem pequenininha. ali naquele onde está Beirute, Líbano, se você descer um pouquinho, vai aparecer Tel Aviv. Peraí, agora aí. Ah, tá. Beirute. Achei Tá vendo? Líbano, Beirute. Tá. Beirute, Tel Aviv. Tel Aviv é Israel. Anda para a direita, você vai chegar onde? Iraque e depois Irã. Agora, se você olhar bem, olha, embaixo aqui você tem o Golfo Pérsico, não tem? E o que é? O Golfo Pérsico. Onde tá Eufrates lá? Então, você tem dois rios que estão tá subindo lá. dali, você tem o Tigre e o Eufrates. Então, o Eufrates, ele nasce na Turquia, mas ele passa tanto pelo Iraque quanto pelo Irã. Entendeu? Esse rio é o rio que vai levar o povo do Irã e os que vêm junto com ele, porque fala de muitas nações, que vão marchar contra Israel através do rio Eufrates que secou. Entendi. Aí eles vão chegar e vêm pela Síria, vêm pelas colinas de Golã, aquela região, vão chegar onde? No Vale do Armagedon. Coloca, por favor, se você conseguir um mapa que apareça de Israel. Também. Agora só de Israel. Só de Israel e depois o Leni acha um também que apareça a Rússia mais para cima, né? A Rússia está mais para cima. Ali o Mar Cáspio e o Mar Negro fazem divisão, por exemplo, com a Crimeia. Aumenta o mapa maior. A Ucrânia e a... Ucrânia e Rússia. Exatamente, tá bom. Se você pegar um mapa só de Israel? Mundi, que dê para mostrar Israel, só para o pessoal ver como Israel subindo para o norte vai dar lá na Rússia. Então essa treta aí de Armagedon é porque tem um vale, um lugar lá que... Então, esse lugar, o Vale do Armagedon, também chamado de Vale de Jezreel, ou Vale de Esdraelon, é um vale muito grande. Não é que vai ter essa batalha, já houve muitas outras batalhas. É um lugar muito disputado. Porque é o lugar por onde eles entram. Entendeu? Eles vão entrar vindo do leste pelo rio Eufrates, que vai secar, e vão invadir pelo norte de Israel, vindo ali da Síria, do Líbano, e vão chegar no Vale do Armagedon. E ali eles vão invadir até Jerusalém. Vão descer para o sul e vão invadir Jerusalém. Mas Gog e Magog é uma outra guerra. Aliás, assim, eu quero deixar claro que alguns teólogos dizem que a guerra de Gog e Magog é a batalha do Armagedon. Acham que é a mesma batalha. Outros divergem, dizem, não, tem a guerra de Gog e Magog e tem a do batalha do Armagedon. Bom, olha lá. Dá para aproximar, tá vendo, ó? Ali onde está Israel, se você subir uma linha reta para cima... Abaixa o mapa, por favor. Abaixa o mapa. Aí. Você consegue mostrar Moscou nessa cidade? Porque Moscou está bem assim. Tem que ser outro mapa, mas aí já dá para ter uma ideia que o a norte, Rússia tá lá. Moscou está bem desse lado ocidental aqui, ó. Porque pro lado, se você for para o leste, você tem a Sibéria, que é enorme, mas Moscou está bem ao norte de Jerusalém. Pega um mapa que tenha Moscou e Jerusalém, por favor. O cara é bom, hein? Procura na internet de cara já. Exato. Mas até ele procurar isso, então, tem gente então acha que Gog e Magog pode ser essa batalha. Alguns teólogos afirmam que a batalha de Gog e Magog nada mais é do que a batalha. Não. É uma outra eu acho que não, porque no final da batalha de Gog e Magog diz que as armas vão ficar pegando fogo, as armas dos inimigos de Israel vão ficar 7 anos pegando fogo. Eu creio que no final dos 7 anos vai entrar o milênio já. Então eu acho que, na verdade, a batalha de Gog e Magog, ela é a batalha que vai precipitar um acordo de paz.
do anticristo com muitas nações. E aí vem a grande tribulação, que é o tempo que as armas vão ficar queimando, e depois vem Jesus governando no milênio. Então eu acho, mas eu não cravo, tá? Porque eu já li muitos teólogos e todos eles colocam essas duas possibilidades. Entendi. De qualquer forma, a gente sabe que a Rússia vai invadir Israel. Então, eu estou afirmando para vocês que esses inimigos que estão em Rússia, Irã, Turquia, Síria, Iraque, todos eles vão vir contra Israel. E isso está lá em Ezequiel 38 e 39, que são os 2 capítulos da Bíblia que falam da guerra de Gog e Magog. Como eu tinha falado, eu vou trazer aqui 2 notícias. Não querem dizer que o que está acontecendo na Rússia agora está conectado com o que o pastor Lamartine Pozzella falou, porque ele disse qual vai ser o papel que ele acredita que a Rússia vai ter no fim dos tempos, tá? Mas algumas coisas que ele disse ali, sim, estão conectadas, principalmente quando ele fala do poder bélico da Rússia e dos Estados Unidos. Ó, a primeira notícia que eu quero mostrar para vocês. A Rússia é acusada de sabotagem após rompimento de cabo submarino na Europa. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, disse que ninguém acredita que o cabo submarino foi cortado por acidente. Nós sabemos que no mundo globalizado de hoje, se tirar a internet, provavelmente vai colapsar muita coisa, né? E a Europa agora começa a acusar a Rússia de ter cortado um cabo submarino. Acredito que a maioria das pessoas sabem, talvez alguns não saibam, a maioria da internet mundial hoje ainda é feita por cabos submarinos que interligam Europa, América, África, Ásia, Oceania e até alguns cabos que interligam aí alguns outros continentes entre si, mas a maioria é feita por cabos submarinos, né? Parece até que é meio antigo, mas a maioria da internet do mundo é feita assim. Já existe, lógico, a Starlink do Elon Musk, que é por satélite, mas a grande maioria das pessoas não utiliza. Então, se você corta um cabo submarino, com o mundo que nós vivemos hoje, você vai colapsar uma boa parte da Europa aí, que não vai conseguir fazer pagamentos, não vai conseguir fazer muita coisa, né? E a Europa está acusando o Vladimir Putin disso. A segunda notícia que eu quero trazer, essa aqui, talvez seja até um pouco mais grave. Míssil com capacidade de lançar ogivas nucleares disparado pela Rússia na Ucrânia ameaça a doutrina da Guerra Fria. E por quê? Veja bem, o Putin lançou um míssil na Ucrânia, ele não tinha uma ogiva nuclear dentro dele, porém tinha a capacidade de carregar essa ogiva nuclear. E o Putin, ele vive ameaçando, né? Ele vive dizendo que ele pode a qualquer hora apertar o botão vermelho, ele ameaça países até da Europa, que segundo ele, essa guerra já poderia ter acabado há muito tempo se esses países não tivessem subsidiando a Ucrânia. Então, é uma forma aí de demonstrar que ele tem armamento para isso. Ele não apertou, lógico, não foi uma ogiva nuclear, mas ele deu uma demonstração que ele tem um míssil que consegue carregar essa ogiva e que vai acertar a Ucrânia, porque esse míssil acertou, não foi abatido antes, ele caiu na Ucrânia. Nós devemos orar, né? É o que tem acontecido no mundo. Vários sinais acontecendo, não quer dizer que isso já caminha para o que o pastor Lamartine Pozzella disse, mas nós vemos uma tensão muito grande acontecendo no mundo. Rússia contra a Ucrânia envolvendo uma boa parte dos países do mundo, porque Putin vive ameaçando. Nós já ouvimos o pastor Lamartine explicar, junto com o Rafael Bittencourt, que Rússia e Estados Unidos têm poder para destruir o mundo, se eles começarem a apertar ali os botãozinhos vermelhos que eles têm. Também tem China contra Taiwan, que é sempre uma tensão ali, China querendo tomar Taiwan de volta, e não tem como não falar Israel contra os terroristas da faixa de Gaza, contra o Hamas. Não é Israel contra palestinos, é Israel contra o Hamas, mas que o Oriente Médio ali todo fica numa tensão e muitas vezes dizendo que outros países já estão se envolvendo sobre isso. Então nós vemos que muitas guerras estão acontecendo no mundo ao mesmo tempo e sabemos que isso já foi alertado pelo Senhor Jesus. Eu sei que muita gente não gosta desse tipo de notícia. Nosso canal, eu já deixei bem claro, nós trazemos outros tipos de vídeo, mas também trazemos vídeos sobre o fim dos tempos, sobre os sinais que estão acontecendo. Se você não gosta desse tipo de vídeo, infelizmente, eu digo para você que nosso canal vai continuar trazendo, tá bom? Mas se você não gosta, você tem todo o direito de sair do nosso canal. É só se desinscrever. Mas se você gosta, fica o meu convite para você se inscrever. Mas você gosta de estar bem alertado, guiado, orientado pelo que nós estamos vendo e pela Bíblia Sagrada, porque se não fosse importante, o livro do Apocalipse não estaria ali. O livro do Apocalipse ele não é uma revelação de João, o autor não é João.
no capítulo 1, no começo do livro, já diz que é o livro das revelações de Jesus Cristo, a qual ele deu para João, a qual ele entregou para João. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.